Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas 24, dando sequência à nossa série de exposições em Atos dos Apóstolos. Nós ainda não adentramos Atos dos Apóstolos, mas nós estamos dando uma olhada primeiro em alguns textos selecionados de Lucas, que é o mesmo escritor de Atos, para nós termos uma ideia melhor da literatura e da teologia lucana, para nós aprendermos um pouco mais sobre a literatura e a teologia de Lucas. E também, cada um dos eventos que nós temos visto no livro de Lucas estão relacionados com os desdobramentos deles no livro de Atos dos Apóstolos. Então você precisa se lembrar disso. Na minha primeira pregação, eu falei sobre isso com vocês. Tudo que nós estamos vendo aqui tem desdobramentos em Atos dos Apóstolos. Então, o início da narrativa, lá em Lucas 1, quando ele apresenta o Evangelho, tem a ver com Atos dos Apóstolos, porque a apresentação de Atos dos Apóstolos é igual. Depois nós vimos crucificação, morte, sepultamento, e agora vamos ver a ressurreição de Jesus. E todas essas coisas têm implicações históricas, literárias e teológicas em Atos dos Apóstolos. Mas, mais especificamente, embora isso seja citado poucas vezes em Atos dos Apóstolos, a ressurreição de Jesus. Nós vamos ver que boa parte dos eventos que acontecem em Atos dos Apóstolos acontecem por causa da ressurreição de Jesus. Então, fique atento à pregação, fique atento à exposição. Não pense que nós estamos desviando a nossa atenção de Atos para Lucas, pelo contrário. Nós estamos aqui construindo uma ideia, construindo uma teologia, construindo uma percepção, para que Atos dos Apóstolos fique mais evidente, mais claro diante dos nossos olhos. Então, hoje nós vamos ler Lucas 24, de 1 a 12. E o tema da pregação é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. É um fato histórico. Por isso, tem muito a ver com o livro de Atos dos Apóstolos. Muitos vão dizer que não, que Jesus não ressuscitou. Eu já expliquei para vocês aqui a ideia mais liberal dentro da teologia de que Jesus ele ressuscita nos nossos corações. É como se ele estivesse sempre vivo, como uma chama no coração dos apóstolos, e ele passa a ser essa chama viva no coração de quem crê. Obviamente, Jesus está no nosso coração, é uma chama viva no nosso coração, mas a ressurreição dele não se limita a isso. A ressurreição de Jesus ela é histórica. E ela é histórica porque a Bíblia narra isso como história. E outros historiadores, até mesmo não cristãos, narram a ressurreição de Jesus como história. Então, é um fato histórico, teológico, reconhecido pela própria Escritura, e é um fato histórico no que diz respeito até à história secular. Muitos estudam e atestam o fato de que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, é um fato histórico, tem a ver com a nossa realidade, é tão histórico quanto a sua encarnação, quanto a sua vida, seu ministério, sua crucificação e morte, sepultamento, é tão histórico quanto. Assim como será histórica a nossa ressurreição. Então, é nesse sentido que Paulo diz lá aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé e a nossa pregação. Porque a nossa última esperança é de que, ainda que a gente morra, a gente vai ressuscitar. Historicamente. Não no coração de alguém, não como uma chama nas pessoas que nos amaram e ficaram após a nossa morte. Não. Ressurreição histórica. Nós realmente vamos ressurgir dos mortos, teremos o nosso corpo totalmente glorificado e viveremos dentro do tempo, da espaço, da matéria, historicamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que historicamente ressuscitou. Então é muito importante esse texto para nós compreendermos Atos dos Apóstolos e muitas outras verdades sobre a nossa fé. Lucas 24, de 1 a 12, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário
que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas, para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos clareza nesse texto, direção para que nós aprendamos a doutrina bíblica, para que nós aprendamos com a palavra do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Livra dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, o nosso desejo de aprender por nós mesmos. Nós não queremos aprender por nós mesmos, mas pelo Espírito do Senhor, não pela carne, mas pelo Espírito, para que aprendamos aquilo que nos seja realmente proveitoso e útil para a edificação da nossa fé, para a nossa comunhão como igreja e para a nossa esperança na ressurreição dos mortos. Dá-nos esses benefícios juntamente com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos essas coisas. Amém. Então, meus irmãos, semana passada eu falei com vocês que o último 7 dia foi reservado. O último 7 dia foi aquele dia de sexta para sábado, onde Jesus havia morrido e sido sepultado. Nós vimos que o dia do Senhor é muito importante a partir desse texto, porque as mulheres deixaram para o primeiro dia da semana ungir o Senhor Jesus Cristo com os óleos aromáticos que elas tinham preparado. Na concepção delas, e isso fica ainda mais revelado aqui no texto, Jesus não ressuscitaria. Na concepção delas, no domingo pela manhã, ele ainda estaria ali e elas poderiam ungí-lo. Então, como não havia nada o que fazer, elas decidiram cumprir a lei, reservar o dia, que era o 7º, e então, no primeiro dia da semana, elas estariam ali para ungir o Senhor Jesus. E o texto já começa dizendo que mais no primeiro dia da semana, alta madrugada, então, elas sim, estavam ansiosas para fazer aquilo. Elas foram alta madrugada, bem no iniciozinho do dia, ou seja, quando na lei já lhes era lícito, imediatamente após a licitude, elas foram até o túmulo de Jesus. E aqui tem uma coisa muito importante para nós continuarmos a refletir aquilo que nós refletimos semana passada sobre o dia do Senhor. Semana passada nós refletimos sobre o dia do Senhor, sobre o fato de como ele é importante, de como a presença espiritual de Jesus no nosso meio é muito mais importante do que a presença do corpo de Jesus no túmulo. Então nós vimos que essas mulheres reservaram a lei, reservaram o dia sob a lei, porque elas entendiam que era mais importante reservar a lei do que ir lá fazer uma coisa que elas poderiam fazer num outro dia. Aí a gente aprendeu isso, que olha, você não deve fazer no dia do Senhor aquilo que você pode fazer outro dia. A gente aprendeu isso, no dia do Senhor você reserva para ele e aquilo que você tem que fazer depois, você faz depois. Porque a presença de Jesus na igreja, a presença de Jesus no culto, ela é muito maior, ela é muito mais importante, ela é muito mais efetiva para a nossa vida do que o próprio corpo de Jesus lá no túmulo, que era algo importante, estava sendo preservado por Deus, mas essas mulheres entenderam que poderiam deixar para depois. No texto de hoje, a gente aprende o seguinte: essas mulheres estavam ansiosas para ir lá fazer o que elas tinham de fazer. Elas estavam ansiosas para poder ir lá no domingo e ungir o corpo de Jesus, porque elas amavam Jesus, elas amavam o Mestre, elas queriam ter com ele, ainda que morto, para preservar o corpo dele, para embalsamar o corpo dele, para prestar as suas honrarias, as suas homenagens ao corpo dele. Então, elas estavam ansiosas por aquilo. Não é algo que elas simplesmente deixaram para lá, porque não era importante, era irrelevante, ou elas não tinham pressa. Elas tinham muita pressa. O texto descreve aqui alta madrugada, ou seja, nas primeiras horas da madrugada, assim como passou da ilicitude do mandamento para a licitude, ou seja, quando era considerado já o primeiro dia da semana, conforme o texto coloca aqui, elas vão para lá imediatamente. A gente pode imaginar aqui que, de repente, essas mulheres nem dormiram direito, que essas mulheres ficaram ali, às vezes, pensando a respeito daquilo. Olha, nós temos que ir lá, amanhã nós vamos lá. A gente pode pensar aqui que elas ficaram, com o coração agitado. Mas veja,
elas não infringiram a lei. O que a gente pode aprender com isso aqui? Que ainda que nós tenhamos negócios a fazer amanhã, que ainda que nós tenhamos muito o que fazer durante a semana, que ainda que o nosso coração fique regurgitando essas coisas, nós devemos nos ater primeiramente à lei do Senhor. Pastor, eu tenho muito trabalho para fazer amanhã. Bem-vindo ao clube, eu também tenho, e eu acredito que mais da metade, mais de 80%, mais de 90%, quase 100% da igreja, não vou dizer 100% porque tem as crianças que talvez não tenham trabalho para fazer, mas muitos têm escola, vão avisar hoje, 10 horas da noite, que amanhã tem que levar cartolina para o pai e para a mãe. Todo mundo tem trabalho. Todo mundo tem o que fazer. Como eu sempre digo para vocês, você passou 18 anos de idade, está dormindo bem, não tem nenhum trabalho para fazer segunda-feira, está sem problema, me procura, tem alguma coisa muito errada com a sua vida. Todo mundo tem. Mas isso não é e não deve ser um impedimento para nós reservarmos para o Senhor aquilo que é dele. Eu vejo, elas estavam ansiosas, elas esperaram simplesmente virar o dia e alta madrugada elas foram lá. Então eu vou dar uma dica para você. Está ansioso com o que você tem que fazer amanhã? Está cheio de trabalho acumulado? Está cheio de coisa para entregar na faculdade? Está cheio de preocupação? Acorda mais cedo e vai fazer o que você tem que fazer. Mas não tira do Senhor aquilo que é dele. Acorda de madrugada, ué. Porque se você tem que marcar um exame, marcar uma consulta, você acorda de madrugada para ir para lá para marcar o exame, marcar a consulta. Se você tem que fazer um exame em jejum às 6 da manhã, você acorda às 5 da manhã, se arruma e vai lá fazer o exame. Se você tem que viajar de férias e tem que sair de madrugada, porque o seu ônibus é logo de manhãzinha, você sai. Por que que quando as coisas são do Senhor e para o Senhor, você não sacrifica o que é seu e sacrifica o que é dele? Eu te entendo estar ansioso com o dia de amanhã, eu te entendo ter expectativa sobre amanhã, eu te entendo ter trabalho para amanhã, eu te entendo ter um monte de coisa para fazer durante a semana, mas por que tomar do Senhor aquilo que é dele para que você fazer aquilo que é responsabilidade sua? Acorda cedo, acorda de madrugada. Esse hábito aqui, eu ouso dizer, que elas aprenderam com Jesus. Volta a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, rapidinho comigo. Marcos 1. Marcos 1, a partir do versículo 35. Vou só dar um contexto para vocês aqui. O 7º dia de Jesus foi um dia muito cansativo. Ele fez muito mais coisa que eu faço, ou que vocês fazem. Porque de manhã, ele foi para Cafarnaum, foi para uma sinagoga, pregou, e ainda expulsou o capeta. Eu já tenho mais de 15 anos que eu não expulso o capeta. Jesus expulsou um capeta, ficou cansado. Aí, ele foi para a casa de Pedro. E a sogra de Pedro morava lá. E aí Pedro intercedeu para Jesus, cura minha sogra, porque ela está aqui já tem mais de uma semana. Ela tem que voltar para a casa dela, brincadeiras à parte. Muito provavelmente ela morava com eles lá. Mas ele curou a sogra de Pedro. Aí depois do pôr do sol à tarde, versículo 32, o pessoal ficou sabendo, peraí, lá na casa de Pedro, tem um homem que curou um endemoniado na sinagoga, que pregou com autoridade e que ainda curou a sogra de Pedro. Vamos começar a levar todos os enfermos, porque ele cura, e todos os endemoniados, porque ele expulsa demônios. Então tinha muita gente enferma e muita gente endemoniada. Eu já falei com vocês várias vezes, Marcos é o evangelho dos exorcismos. Onde mais você vê capeta no Novo Testamento é em Marcos, não é à toa. Eu ainda pretendo dar uma aula aqui sobre isso, mas Marcos é o evangelho dos exorcismos. Toda hora você vê capeta manifestando, você pensa assim, nossa, mas tinha tanto capeta assim? Marcos diz que sim. Toda hora tem alguém endemoniado e as pessoas tinham consciência disso. Então, Jesus teve um dia cheio, manhã, tarde e fim de tarde para a noite. Pregando, curando gente, expulsando demônio. Agora olha aqui, versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. Então, perceba aqui que esse era um hábito de Jesus. Esse era um hábito de Jesus. Tive um dia cheio, mas reservou aquele dia, que era o 7º dia da lei, a ir à sinagoga, a fazer obras de misericórdia, a curar demônios, demonstrar sua autoridade. Não se desvirtuou daquele propósito. Ainda que, obviamente, oração não seja uma desvirtuação do propósito. Mas mesmo tendo esse dia tão cheio, esse dia tão atarefado, esse dia exaustivo, esse dia cansativo, Jesus acorda de madrugada, quando ainda estava escuro. Então a expressão aqui é parecida com a que Lucas coloca ali, alta madrugada, é a madrugada mais escura, e ele sai para um lugar reservado, onde ele vai orar. Tem uma frase que dizem que é de Martim Lutero, é meio apócrifa, mas falaram tanto que é dele, que eu acho que é dele mesmo. Que ele diz assim: quando eu estou com a mente agitada, por causa dos afazeres que eu tenho para o dia seguinte, eu então durmo e acordo mais cedo, para ter tempo de orar mais. Então ele não acordava mais cedo, como se espera, para fazer tudo, mas para orar mais. Então, é um hábito. Volta lá para Marcos. Essas mulheres então, para Lucas 24, essas mulheres então, elas estavam ansiosas, o coração delas estava agitado por causa do que elas tinham que fazer, era importante o que elas tinham que fazer, mas elas deixaram para alta madrugada. Então, continuando a aplicação da semana passada, se você tem muita coisa para fazer, se você tem trabalho para fazer, se você está ansioso com o dia de amanhã, eu te entendo, mas não retire do Senhor aquilo que é dele. Retire de você, acorde mais cedo, amanhã, e faça mais. Ore mais tempo e faça mais coisas. Não faça no dia do Senhor aquilo que é para você fazer outro dia. Os jovens, não façam trabalho de faculdade hoje não, é pecado. Se você não conseguiu fazer o trabalho até ontem, são duas coisas aí. Ou o trabalho é muito difícil, e tirar do Senhor no dia dele não vai resolver muito, ou, desculpa o termo, você foi competente na semana passada e não fez o trabalho. Sabe com base em que eu estou falando isso? Em mim. Quando eu chegava no sábado à noite e eu não tinha terminado o trabalho do seminário, ou era incompetência minha, ou porque era muito difícil, eu subestimei o trabalho. Aí eu reservava o domingo para o Senhor e acordava na madrugada para poder fazer o trabalho e entregar o trabalho na segunda-feira. 4 anos de seminário, 126 matérias, nunca entreguei nenhum trabalho atrasado. Essa semana os irmãos acompanharam aí alguns a minha saga. Eu tinha um trabalho do mestrado para entregar sexta-feira, que ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. E aí, versículo 7, a citação, ipsis literis, do que Jesus falou. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, eu expliquei para vocês várias vezes aqui, que sempre que Jesus anunciava a paixão dele, que é isso aqui, os discípulos e também as mulheres, todo mundo que andava com Jesus, parece que entendia só a primeira parte. E desligavam para a segunda parte. Então viam assim, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Aí a angústia começava a bater. Seja crucificado. Aí a angústia batia. Quando ele falava, e ressuscite ao 3º dia, parece que eles já estavam alheios às informações que Jesus estava dando. Eu não sei se você já passou por isso. Eu passei por isso uma vez na vida, que foi quando eu recebi a notícia da morte da minha avó. Quando eu cheguei aqui na Santa Casa de Misericórdia, eu encontrei com a minha mãe, perguntei, mãe, cadê a vovó? Aí ela falou assim, a sua avó está indo para o necroté. Na hora que ela falou té, eu desmaiei, eu não ouvi mais nada. Quando eu levantei, eu sabia que as pessoas estavam falando um monte de coisa, mas eu estava tão desnorteado que eu não acompanhei o restante da notícia e voltei e perguntei de novo. Aí me falaram, olha, sua avó morreu e foi assim, assim, assim. Na hora que falou morreu assim, 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 eu já também não entendi mais nada. Porque às vezes a notícia ela é tão chocante, ela é tão impactante, que acaba fazendo com que o nosso coração fique tão pesado, que a nossa cabeça fique tão atordoada, que a gente não entende o restante. Era o que os discípulos de Jesus passavam. Eles amavam Jesus, eles conviveram com Jesus 3 anos, eles viam Jesus todos os dias, eles se assentavam aos pés de Jesus para ensinar, eles comiam com Jesus, eles riam com Jesus, eles brincavam com Jesus, eles tiravam conselhos com Jesus, eles viam Jesus fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Eles tinham um amor muito profundo por Jesus, tal qual o nosso amor.
Jesus era tudo para eles, tal qual Jesus é tudo para nós. Então, quando eles ouviam da boca do próprio Jesus, olha, é necessário que eu seja entregue na mão de pecadores, isso atordoava eles. Por que atordoava eles? Porque Jesus não tinha pecados, eles viam Jesus na essência, na pureza. E eles falavam, como é possível que uma pessoa pura, de essência, sem pecado, pode ser entregue na mão de pecadores? E aí Jesus, e eu vou ser crucificado por eles. E aí isso atordoava ainda mais a mente deles, deixava o coração deles mais triste ainda, porque como pode ser que um homem puro como Jesus, que um homem sem pecado, morra a morte mais vergonhosa, mais sofrível, mais terrível que já existiu? Como ele pode ser crucificado, nu, exposto? Era inconcebível. E aí os ouvidos deles eram trancados, eram fechados, o coração era reservado, de maneira que eles queriam sempre depois falar de coisas grandiosas, para evitar aquele contraste da perda, da derrota aparente. Aí eles diziam, Senhor, mas qual é o maior no seu reino? Quem vai sentar à sua direita? Vamos falar das coisas da exaltação, não vamos falar das coisas da humilhação, não. Porque a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, é o ápice da sua humilhação, nós já aprendemos isso. Então os ouvidos eram fechados. Agora, esses dois anjos aqui estão dizendo, ó, vocês têm que se lembrar, traz à tona aquilo que Jesus falou. Ele falou que isso ia acontecer, que ele ia morrer pelas mãos de pecadores, crucificado, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Traz isso à memória, traz à memória aquilo que faz parte da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Não daquilo que tomava conta do coração de vocês de imediato, da mente de vocês de imediato, mas do que Cristo falou a respeito de si. E nós vamos ver que essa é a missão de Jesus nas próximas duas pregações dele, discípulos do caminho de Emaús e discípulos no cenáculo. Ele expôs o que deveria acontecer com ele em toda a Escritura. Então lembrem-se disso, lembrem-se da sua exaltação. E é muito interessante que ele diz assim, estando ainda na Galileia, ele faz uma citação da referência ao lugar, e nós vamos entender como que isso tem a ver com a exaltação de Jesus. Então, esse texto, ele ensina para nós o início da exaltação de Jesus. Então, a humilhação de Jesus, o que é? É a sua concepção. Então, onde começa a humilhação de Jesus? Na sua concepção. Por que isso é humilhante? A concepção em si não é humilhante, viu, irmãos? Mas é humilhante no sentido da glória de Jesus, porque é o esvaziamento dele da sua glória como Criador, se fazendo criatura. Um bebê inocente, indefeso, dentro do ventre. Então, isso é o início da sua humilhação. A sua concepção. Depois, o seu nascimento. Depois, onde ele nasceu? Numa estribaria, um lugar onde os animais ficam. Onde ele foi colocado? Numa manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam. Então, perceba aí, o Criador se fez criatura e o rei que se assenta no trono foi colocado numa estribaria. A sua criação por Maria e José, ela é humilhante, não que eles tenham sido maus pais, mas porque aquele que fez, que criou José e Maria, se submeteu à criação deles. O que era humilhante para Jesus? Crescer na graça e no conhecimento. Não crescer na graça e conhecimento seja humilhante para nós, mas ele é gracioso e é todo entendimento, todo conhecimento, mas ele se desenvolveu. O que é mais humilhante para Jesus? Ele foi batizado para a remissão de pecados, não tendo pecados. João Batista diz, mestre, é necessário que eu seja batizado por ti. E ele diz, implica que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça. Nos representando ali, nós estávamos ali no batismo, em Cristo já. Então isso é humilhante para ele. O que mais? Ser desafiado, ser colocado à prova, ser tentado pelos escribas e fariseus. Ele, que é o Deus que a ninguém tenta, foi tentado várias e várias vezes, inclusive pelo próprio diabo. Foi tentado pelo diabo, no deserto, com fome. O provedor de todas as coisas sentiu fome. Então isso é humilhação. Depois, ele, o Deus todo fiel, que é Jesus, ele foi traído. O dono do ouro e da prata foi vendido por 30 moedas. Isso é humilhante, é humilhante. Vocês percebem? Vai só piorando. Depois ele é preso, cuspido, blasfemado, açoitado, crucificado. O Deus que é totalmente misericordioso, sofre impiedade por parte dos homens. E depois ele, que é o autor da vida, o criador de toda ela, o que soprou no primeiro homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, ele morre.
o autor da vida, morre. E é sepultado, colocado debaixo da terra. Então, esse é o ápice da humilhação de Jesus. Então, você tem algo começando bem embrionário, e aí vai aumentando, e à medida que aumenta, piora. De igual forma, então presta bem atenção nisso, de igual forma, a sua exaltação. Ela começa rompendo com o ápice da humilhação, que é a morte. Então, é ressurreição. Só que isso também é pequeno em relação ao ápice da sua exaltação. Então, ele começa a sua exaltação ressuscitando. Depois, ele vai ser ascendido aos céus. Depois, ele vai se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é aí que eu quero chegar. Só para você não ficar curioso. O ápice da sua exaltação é o juízo final. Quando ele vindica absolutamente tudo, devolve o reino para o Pai e habita conosco. O ápice da exaltação de Jesus, meus irmãos, sabe o que é? Morar com a sua igreja eternamente. Mas eu quero parar aqui, nessa parte, onde ele é assunto aos céus e se assenta à direita de Deus. Porque isso tem tudo a ver com o livro de Atos dos Apóstolos. Então, isso aqui é uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Como que isso tem a ver com o livro de Atos dos Apóstolos? Volte comigo para Lucas 9. Os anjos referenciaram um texto para nós temos que voltar para esse texto. Lucas 9. (22). É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, aquilo que os anjos falaram com as mulheres é o que Jesus está falando aqui. Só que eu quero que você, então, entenda que Jesus está falando do ápice da sua humilhação e ele está falando do início da sua exaltação. Ele está ensinando isso para os discípulos. Mas olha, a partir do que Jesus ensina isso? Como ótica, como forma, como cosmovisão para os discípulos terem, a partir do versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está falando, quem quer ser como eu, quem quer ser meu discípulo, tem que se negar e me seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus está falando aqui do contexto da grande tribulação. Ele está dizendo, na grande tribulação, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Aí ele fala no sentido espiritual. Quem perder a vida por amor ao meu nome, vai ganhar, no sentido espiritual. Agora, olha que interessante. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Agora presta bem atenção. Quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aí você pode pensar aqui assim, imediatamente. Está falando sobre o ápice da sua exaltação. Quando ele vier no juízo final, olha o próximo versículo. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então Jesus não está falando do juízo final. Ele está falando dos eventos que se desdobram a partir de Atos dos Apóstolos. Aquela geração, alguns ainda não haviam nem morrido, como João revela lá em Apocalipse 1, aqueles que o traspassaram viriam ele vir, nessa glória, para exercer a sua exaltação com aqueles que o conduziram até o ápice da sua humilhação. Semana passada ou retrasada eu citei que no livro do Atos dos Apóstolos nós vemos a abertura dos selos. Um irmão me perguntou, são selos de Apocalipse? São selos de Apocalipse. Eles começam a ser abertos no livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é o livro da narrativa da exaltação de Jesus à direita do trono de Deus. É por isso que quando o primeiro mártir morre ali, Estevão, ele olha para os céus e o que ele vê? Ele vê Jesus ao lado da glória do Pai. Ele diz isso, eu vejo o Senhor ao lado da glória do Pai. Em outras palavras, ele já está sentado no trono e agora ele vai começar a exercer
todo o seu juízo contra essa geração incrédula, adúltera, perversa e má, que o levou para a humilhação maior que é possível, que é a morte e o sepultamento. Volte para Lucas 24 para nós encerrarmos. Versículo 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Eu quero encerrar por aqui. Elas se lembraram das palavras de Jesus. Eu tenho uma exortação para vocês aqui. Lembrem-se das palavras de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter na sua mente, ter no seu coração, todo o ensino de Jesus. Por que isso é tão relevante para nós hoje? Duas aplicações aqui para vocês entenderem por que é tão relevante para nós hoje. Primeiro, porque hoje as pessoas estão criando um Jesus conforme a sua imagem e semelhança. Já falei isso para vocês. E aí só pegam trechos do que lhes convém a respeito de Jesus. Então tem umas Bíblias, que são Bíblias com palavras de Jesus em vermelho. Eu até acho legal você ter as palavras de Jesus em vermelho ali, que dá um destaque. Mas olha como isso é perigoso, porque faz parecer que as palavras de Jesus são mais importantes que as outras palavras escritas ali. Então você não pode usar essa Bíblia com essa perspectiva. Mas quem criou isso tinha essa perspectiva. Dentro do meio liberal, principalmente meio liberal brasileiro, com um dos maiores apóstatas do Brasil, um liberal de marca maior, chamado Caio Fábio, que foi expurgado da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem-se uma teologia chamada assim, Jesus é a chave hermenêutica. Eu nem discordo que Jesus seja a chave hermenêutica no sentido de que tudo converte para Cristo, mas na concepção liberal disso é que só o que Jesus fala importa. O que os apóstolos ensinaram, as epístolas, elas não importam, são só para a gente conhecer como que era o contexto. Agora, teologicamente falando, só o que Jesus falou. Aí você já, poxa vida, pastor, isso aí, que coisa estranha, né? Pode ficar pior. Você acredita que pode ficar pior? Sabe o que é o pior? Que agora as palavras condenatórias de Jesus, como essa que nós lemos em Lucas 9, 22 a 27, estão sendo tiradas também. Agora só se preserva, dentro desses textos, dentro dessa teologia, as palavras boas de Jesus. Só as palavras boas. Então, quando Jesus fala, olha, amem uns aos outros, como eu vos amei, etc. Essa é a mensagem essencial de Jesus. Por quê? Na cabeça deles, eles fizeram uma peneira sobre o que Jesus mais fala, e é mentira, porque ele mais fala do inferno do que do reino. Aí na cabeça deles eles fizeram uma peneira e afunilaram e falaram, Jesus falou mais sobre isso. Então isso aqui é mais importante que as outras coisas. E aí se ensina só a partir da perspectiva do que quer sobre o que Jesus falou, deixando todo o restante do que Jesus falou pela boca dele, pela boca dos profetas e pela boca dos apóstolos. Então as pessoas hoje, meus irmãos, elas não têm toda a palavra de Jesus. Elas não se lembram de tudo que Jesus falou, porque elas não conhecem nem tudo que Jesus falou. Agora, a segunda aplicação do porquê você tem que se lembrar de todas as palavras de Jesus. Segundo ponto, porque às vezes, mesmo lendo tudo, mesmo a gente não tendo letras em vermelho na Bíblia, afunilando mais para aquilo de bom que Jesus falou, muitas das vezes nós temos uma má compreensão sobre o que Jesus realmente está ensinando. E essa má compreensão faz com que a gente não se lembre de exatamente tudo que Jesus falou. Por isso é muito difícil, às vezes, você ler Atos dos Apóstolos, ou você ler o próprio Apocalipse, ou alguns outros livros do Novo Testamento, e entender, é sobre isso que Jesus estava falando. Parece que é desconexo, mas a Bíblia não é desconexa, as palavras de Jesus não são desconexas com as palavras dos profetas e dos apóstolos. Por isso há tanta referência cruzada. Cataloga-se mais de 60 mil referências cruzadas diretas na Bíblia. Nenhum outro livro consegue fazer isso, dentro de si mesmo. Ainda mais sendo escrito, num decurso de 1.500 anos, 3 idiomas, 3 continentes diferentes. Mais de 40 escritores, sendo que 70 e poucos por cento desses escritores nem se conheceram nem foram contemporâneos. É impossível. Então nós precisamos conhecer todo o conselho de Deus. Nossos símbolos de fé dizem isso. Todo o conselho de Deus pode ser visto claramente ou logicamente deduzido das Escrituras. Então você precisa se lembrar de tudo o que Jesus falou. Essa é uma exortação para você conhecer mais a Bíblia e conhecer mais a Jesus,
para que você creia, para que você não fique desesperado, para que você não fique desolado, para que você tenha uma fé inabalável. Veja, quando essas mulheres lembraram dessas coisas, a reação delas foi anunciar aos 11 que estavam com eles. Isso reanimou a fé delas. Não vou entrar nem aqui no questão da mulher pregando, tá, irmãos? Eu já falei isso em outra pregação, depois você assiste lá, senão eu fico nervoso aqui, vai até 11 horas da manhã, eu xingando aqui quem põe mulher para pregar. Mas lembrem-se disso. Isso animou a fé das mulheres. Você quer ter uma fé acesa, animada? Lembre-se das palavras de Jesus. Conheça as palavras de Jesus, especialmente sobre a sua exaltação. O nosso Senhor Jesus não está em um túmulo, muito menos em uma cruz. O nosso Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e tem exercido toda a sua autoridade para o bem da igreja. E nós somos fruto disso. Que Deus nos dê graça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela palavra, pela fé, pelo ânimo, pelo vigor espiritual e pelo fervor. Senhor, anime o nosso coração cada vez mais pela palavra, para a glória e louvor do seu nome. E nos ajude a ter um entendimento completo dela, para que não falhemos na nossa fé, para que não esmoreçamos na nossa fé, nem desmaiemos, conforme diz o autor aos Hebreus. Pelo contrário, para que nós, pela palavra, nos desvencilhemos do pecado e prossigamos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Convido os presbíteros para que tomem assento aqui à mesa, para nós participarmos da ceia do Senhor. Meus irmãos, está aqui diante de nós a Santa Ceia, a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que assim como a sua vida, morte, ressurreição, ascensão e governo, é também algo factível, histórico. É o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo para a unidade do corpo, fortalecimento dele. E nós estamos aqui, mais uma vez, dentro do tempo, do espaço, dentro da história da redenção, participando daquilo que ele deixou para que nos lembrássemos dele no ápice da sua expressão. O segundo mandamento nos proíbe fazer imagens que representem Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, o próprio Deus nos deixou uma imagem vívida daquilo que é o Filho, pão e vinho. Isso é o máximo que nós vemos do Senhor Jesus Cristo e que testifica a sua presença real e verdadeira no nosso meio. De maneira que essa presença que nós temos agora, ela permanecerá até o fim da história, até o último dia, até a consumação de todas as coisas, e depois perdurará por toda a eternidade. A presença de Jesus que nós usufruímos hoje, ela é imperdível. A presença de Jesus no nosso meio, ela é eterna. Nós jamais ficaremos sem a presença de Jesus no culto. Nós jamais ficaremos sem a presença de Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus está historicamente acompanhando a sua igreja e a acompanhará até o dia em que ele devolverá o reino para o Pai e habitará com ela para sempre. E a Santa Ceia nos faz lembrar disso, a Eucaristia nos faz lembrar disso. Nos faz lembrar que nós nos alimentamos do corpo e do sangue daquele que entregou corpo e sangue na cruz do Calvário, mas que ressuscitou em corpo e sangue e promete para nós que ainda que nós morramos, ainda que o nosso sangue se esvaia, ainda que o nosso corpo apodreça, no último dia, ele vai nos ressuscitar, tal qual nós somos, mas não mais para a morte, e sim para vivermos como um único corpo com ele por toda a eternidade. Por isso, nesse momento, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com alegria, lembrando daquilo que ela de fato é, não só do que representa, não só do que quer dizer, mas daquilo que ela é no nosso meio, o corpo e o sangue de Cristo, para a nossa comunhão e fortalecimento espiritual. E todos aqueles que estão aptos a participar dela, em plena comunhão com Deus, com a igreja genuinamente evangélica, cristã, e que já passaram pelo primeiro sacramento, que é o batismal, professando publicamente a sua fé, podem se colocar de pé, para nós consagrarmos o elemento e consagrarmos também a nossa vida.
Senhor Deus, o seu corpo e o seu sangue na pessoa de Cristo estão diante de nós, e nós queremos consagrar esses elementos para que sejam retirados do uso comum e sejam apropriados para este uso comunitário e espiritual. Nós não vemos esses elementos como uma forma de matar a nossa fome e a nossa sede, mas como uma forma de fortalecer este corpo que pertence a Ti, sobre o qual Jesus Cristo é o cabeça. Por isso nós consagramos elementos, consagramos a nossa vida, para que em unidade, em comunhão espiritual, nós estejamos sempre em paz uns com os outros, com o Senhor e para a glória do Seu nome. E perseverantes até o último dia, onde todos nós, certamente, já teremos passado pela morte, mas juntamente com todos os nossos irmãos do passado, do presente e do futuro, ressuscitaremos para a gloriosa eternidade contigo no novo céu e na nova terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A quem tenha sido involuntariamente omitido, das muitas coisas que o Senhor Jesus disse, Ele também disse: este é o meu corpo, entregue em favor de muitos. Quando Ele deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, Ele estava realmente ensinando a verdade mais sublime a respeito do seu ministério. Que Ele é um amigo que dá a vida pelos seus amigos. Que Ele é o irmão mais velho que dá a vida pelos seus irmãos mais novos. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos aqui, na palma da nossa mão, o corpo do Criador de todo o universo, do Criador de cada um de nós. E Ele foi dado em nosso favor, para que nós, assim como Ele, herdássemos o direito da eternidade. Participem do corpo do Salvador.
a quem tenha sido involuntariamente omitido? O Senhor Jesus também disse que este era o seu sangue, sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados, e deu aos discípulos para beber, após ter consagrado o cálice. Com isso ele dizia que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, o verdadeiro sacrifício, o sangue da aliança, o Messias prometido, o rei que vai a favor do seu povo e morre pelo seu povo. Por isso, meus irmãos, com fé, participem também do sangue do Senhor. Coloquem-se todos de pé. Nós vamos juntos entoar o cântico do Salmo 92.
E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e sobre todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, até aquele glorioso dia da nossa ressurreição e a consumação do reino do Senhor Jesus Cristo. Amém.